Então eu vou iniciando, porque depois essa transmissão ela fica salva aqui no YouTube, então as pessoas que não estão conseguindo entrar, elas podem estar assistindo depois. Então, mais uma vez me apresento como Gabriel, professor em si. Eu sou do Acre, mas resido agora no Rio de Janeiro, trabalhando como professor e pesquisador. Essa temática sobre Paulo Freire foi uma temática sugerida por algumas pessoas, principalmente nesse mês de outubro, que a gente dedica também ao mês dos professores, onde dia 15 a gente vai comemorar essa data. Então, me sugeriram alguma fala sobre Paulo Freire, e aí eu escolhi como temática Resistir e Esperançar, Paulo Freire além das fronteiras escolares. Então, esse ano também é um ano muito significativo, onde comemora-se o centenário de Paulo Freire, ele que foi esse grande educador, esse grande transformador da educação, e que deixou o seu legado que permanece até hoje. E hoje, mais do que nunca, o legado de Paulo Freire é um legado muito atuante, não é nada ultrapassado. Aquilo que Paulo Freire pensou lá atrás é aquilo que deve ser vivido hoje e que em muitos lugares já está acontecendo, que é esta educação transformadora, essa educação libertadora, como assim ele chamava. Então, aqui hoje, de forma breve, quero apresentar algumas falas sobre alguns dados sobre Paulo Freire, algumas de dos seus escritos, trazendo um pouco a educação além das fronteiras escolares. Então, Paulo Freire sempre pensou a educação fora da sala de aula também. E hoje se faz muito importante pensar desta forma, principalmente nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Então, é necessário pensar a educação fora da sala de aula. Como será o contexto social do meu aluno nesse período de pandemia, onde não está acontecendo as aulas presenciais? Será que ele tem acesso à internet? Como será que está a sua rotina, da sua família? Então, a preocupação de Paulo Freire sempre foi essa preocupação de, além da sala de aula, eu, como educador, como professor, devo estar inserido nesse contexto social do aluno, onde eu preciso valorizar todo aquele conhecimento que o aluno traz, os chamados conhecimentos prévios, aquilo que ele aprende no dia a dia, nas suas rotinas diárias, com a sua família. Então, o programinha que eu uso, que acaba mostrando alguns slides, ele me sabotou hoje, isso faz parte dessa era digital, então eu vou usar ele aqui, depois se alguém tiver interesse desse material, posso estar aí passando. Então, de início, falar de Paulo Freire é falar deste homem, desse educador e pedagogo pernambucano, que ganhou a atenção na década de 1950. Então, ele recebeu o título de patrono da educação brasileira em 2012 e foi o brasileiro mais homenageado da história por títulos de doutor honoris causa, que é um título de doutor concedido por causa de honra por universidades a pessoas eminentes que não necessariamente sejam portadoras de uma graduação acadêmica, mas que se destacaram em determinada área. Então, Paulo Freire foi esse brasileiro mais homenageado da história por títulos, foram vários títulos. Paulo Freire recebeu 48 desses títulos de universidades brasileiras e também de universidades estrangeiras, além de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1995 e ganhar o Prêmio de Educação para a Paz da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, em 1986. Então, Paulo Freire
foi e é ainda esse atuante, esse educador atuante. Então, olhar a educação além das fronteiras da escola, da sala de aula. Então, Paulo Freire acaba trazendo para nós um diálogo e uma libertação, assim como ele chama. Então, a gente vai conseguir entender o que seria esse diálogo de libertação. Paulo Freire diz que o educador libertário é um educador crítico. É aquele que critica os conteúdos dos programas e instituições oficiais das sociedades e todas as esferas de reprodução de forma de opressão, inclusive de si mesmo. Então, Paulo Freire começa a ficar conhecido através da opinião pública após o sucesso da alfabetização de adultos, realizado na cidade do Rio Grande do Norte, de Angicos, em 1962. Então, várias reportagens publicadas pela Folha de São Paulo ressaltavam a metodologia criada pelo professor da Universidade de Recife, com rápida e eficaz. Porque ao mesmo tempo em que ele alfabetizava, ele desenvolvia a consciência política daqueles que estavam sendo alfabetizados. Então, Paulo Freire sempre quis fazer esse paralelo do educador com o educando, não fazendo algo separado, mas que haja uma construção de conhecimento em conjunto. Depois, Freire acredita que a educação escolar só é aceitável se ela estiver acoplada ao senso político, à ética, aos grupos sociais e ao cotidiano do aluno para fim de mudanças profundas na sociedade. Então, Freire sempre destacou que a educação ela deve estar, sim, junta, deve estar colada ao senso político, ético, aos grupos sociais e principalmente ao cotidiano do aluno. Então é preciso conhecer a realidade em que o meu aluno está inserido. Então, quando ele falava de criticar as metodologias, os conteúdos propostos por muita instituição, seria essa cobrança de valorizar o meio que está inserido o aluno. Então, muitas vezes, os conteúdos ali que são apresentados estão totalmente diferentes da realidade que o aluno está inserido, que a escola está inserida. E isso faz com que o aluno tenha um desprezo por aquele conhecimento. Por quê? Porque está distante da sua realidade. Então, hoje, mais do que nunca, ela traz a educação traz essa promoção de novidade em si. Nesse caso, a educação necessita desenvolver no aluno sua autonomia e sua capacidade de se tornar cidadão pleno. Portanto, ter conhecimento e prática a partir do seu contexto sociocultural. O professor não pode ser simplesmente aquele que joga, que deposita no aluno e que não recebe nada dele. O aluno precisa ter essa autonomia, o aluno precisa ser um protagonista junto com o professor. Então, numa era, a era de Paulo Freire em si, hoje a gente já vê uma mudança na educação, mas na era de Paulo Freire, o professor era o protagonista. O aluno ali era aquele mero receptor, aquele que recebe em si os conteúdos que são lançados em si, como se fosse uma caixa aberta que vai jogando, colocando, colocando, colocando. Então, muitas vezes o aluno não tinha voz nem vez. Acredito que muitas pessoas pegaram em si, na sua época escolar, momentos em que o professor dizia: agora eu falo, só quando eu terminar você pode falar, você pode perguntar. Ou alguns professores nem davam esse espaço para o aluno. Então, Freire fazia essa crítica, onde o professor queria fazer essa construção, tentar ao mesmo tempo fazer essa construção de conhecimento, sem aproveitar o que o aluno trazia.
Então, eu vou falando um pouco aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, mesmo depois que terminar essa live, quiser colocar ali no chat em si, fique à vontade, por favor. Então, como eu estou em outra página com os slides que eu não consegui apresentá-los aqui, então, em alguns momentos eu vou ficar parando e vindo aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. E vocês que estão aqui, peguem o link dessa transmissão e vão enviando para os contatos de vocês, para que a gente consiga chegar a novas pessoas. E vocês que estão aqui, que ainda não se inscreveram no canal também, por favor, se inscrevam, que durante todo este mês eu vou estar propondo várias lives com várias temáticas diversificadas. Então, continuando, outro ponto ressaltado por Freire é de que os princípios educacionais presentes, na época em si, estavam mais próximos da educação bancária do que da educação problematizadora ou da ação cultural para a liberdade. Mais na frente eu vou explicar o que é essa educação bancária que fala Paulo Freire. Então, Paulo Freire define pedagogia como uma ação cultural, diferenciado das ações culturais centrais, educação bancária e educação problematizada, que é um pouco do que a gente vai entender agora, o que seria essa educação bancária e essa educação problematizada. Então, a educação bancária, que Paulo Freire fala, é a maneira de como ele chamava criticamente a educação do sistema capitalista, aplicada pela escola tradicional, aliada ao processo de alienação e domesticação, em que o educador educa, os educadores atuam, os educados têm a ilusão de que atuam, acham que atuam, mas não atuam, os educandos são educados. O educador é quem sabe, o educando não sabe. Enfim, o educador é a autoridade, enquanto os alunos, meros objetos do processo da aprendizagem, porque o conhecimento é imposto, alienado. Então, é isso que Paulo Freire definia como educação bancária. Vale até a pena repetir toda essa explicação que ele dá. O educador educa, os educadores atuam. Os educados têm a ilusão de que atuam, os educandos são educados, o educador é quem sabe, o educando não sabe. Enfim, o educador é a autoridade. Então, Freire questionava muito essa ação de que o educador se tornava a grande autoridade em si. Claro que hoje não é desvalorizando a figura do professor. O professor hoje é uma autoridade na sala de aula em si. Mas essa autoridade precisa dar espaço para aqueles que estão à sua volta. Então, essa autoridade não deve ser uma autoridade de impor ou de alienar os seus educandos, mas de construir juntos. Então, várias vezes, Paulo Freire destaca que a educação se dá por um processo de construção. Então, quando eu escolhi essa temática de a educação em si, além do contexto escolar, necessariamente está dentro dessa lógica de Paulo Freire de educação e contexto social. Então, por isso que várias vezes vocês vão ver eu destacando essa parte de contexto social. Deixa eu ver aqui, continuando, de vez em quando estou voltando aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. Então, lembrando que vai ficar salvo. Quem não se inscreveu ainda nesse canal, por favor, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Paulo Freire assinala que as questões e problemas apresentados pela educação não são questões de nível pedagógico, ao contrário, são questões políticas, porque nem a educação e nem o sistema de ensino são capazes de modificar a sociedade, mas a sociedade é que pode mudar o sistema educacional. Então, Freire, quando fala
de uma pedagogia libertadora, ele fala desse contexto em que tanto o educando como o educador precisa ter voz e vez diante da sociedade, principalmente na política. Talvez hoje Freire estaria muito feliz ao ver muitas pessoas revolucionárias no contexto de brigarem por aquilo que acredita, indo às ruas em busca de justiça, indo às ruas em busca de respostas políticas. E aqui eu não estou colocando uma questão de direita ou de esquerda, mas estou falando de movimentos, vários movimentos, não só os movimentos sociais, mas todos os tipos de movimentos que lutam por aquilo que acredita. Então, Freire sempre teve essa ideia, sempre teve essa mente aberta de que nós devemos em si construir a sociedade juntos. E essa sociedade se constrói juntos quando a gente tem voz e vez. E nós somos portadores de voz e vez para questionar aquilo que a gente não é a favor, seja de políticas, seja de outros contextos em si, sociais. Nós somos convidados a dar a nossa contribuição. Essa mudança, segundo Freire, só acontecerá quando o sistema educacional apresentar um papel de destaque na revolução cultural, ou seja, consciente através da participação do povo. Então, o povo precisa ter voz, precisa ter vez, precisa participar de todas as questões e principalmente as questões políticas. Queira ou não, a política em si ainda é uma das principais ferramentas que movem a sociedade. Então, se indignar com um governo, se indignar com um certo político, protestar, é isso que torna a consciência ativa do povo, a participação ativa do povo. Aquilo que Freire sonhava naquela época já é bem nítido hoje, principalmente agora, nos últimos meses, onde a gente tem aqueles que vão às ruas em defesa de um governo, onde outros vão às ruas contra um governo. Então, isso é a participação do povo. Aquilo que eles acreditam que vai ser bom para a sociedade. Então, uma parcela luta por isso, outra parcela luta por aquilo, mas a ideia principal de Freire é que a sociedade pudesse se unir para juntos promover as transformações. Então, segundo o discurso de Paulo Freire, há necessidade da pedagogia crítica para contribuir com a consciência das pessoas e desmitificar a ideologia. Em termos educacionais, então, pessoal, a proposta de Paulo Freire tem a intenção de apontar uma proposta anti-autoritária, porque considera que os professores e alunos aprendam juntos, através do diálogo constante, mas não somente em sala de aula, mas no currículo cultural também. Então, Freire sempre lutou por essa anti-autoritarismo, ou seja, quebrar esse autoritarismo do professor e construir um diálogo constante de aluno e professor na sala de aula, mas também fora da sala de aula, no contexto social em que o aluno e o professor estão inseridos. Então, Paulo Freire acredita, referente à prática educativa, a necessidade da relação entre a prática e a teoria. O que isso quer dizer? Ensinar não apenas pela transferência de conhecimento, mas possibilitar a construção do aprender. Porque a verdadeira educação é aquela que não separa em momento nenhum o ensino dos conteúdos do desenvolvimento da realidade. Então, precisa-se ter cuidado quando na sala de aula eu quero apenas, como educador, trabalhar os conteúdos e esquecer a realidade que o aluno, que a escola está inserida. Então, quando o Freire dizia dessa pedagogia libertadora,
seria questionar os materiais didáticos que apresentam apenas realidades distantes daquela que o aluno está inserido. Então, essa pedagogia libertadora é o ensino dos conteúdos, mas diante do desenvolvimento da realidade do contexto em que o educando está inserido. Deixa eu ver aqui, tudo tranquilo, não recebi nenhuma pergunta. Aqui no WhatsApp tem algumas pessoas que ainda dizem que estão com dificuldade para entrar, não sei se há algum problema no meu link, mas tudo bem, vai ficar salvo essa live. Outra coisa também que Freire sempre criticou as pessoas é as pessoas que creem na educação como capaz de, por si só, promover as transformações democráticas que tanto a sociedade necessita. Então, se falava muito há um tempo atrás que a educação era transformadora. Sim, a educação é transformadora, mas na visão de Paulo Freire, ele recrimina a crença de que só depois das mudanças infraestruturais acontecerem é que pode desenvolver uma educação com um potencial transformador. Então, numa época em que se dizia, a escola precisa ter um ar-condicionado bom, a escola precisa ter uma infraestrutura boa, precisa ter um pátio, precisa ter uma ventilação boa, e assim por diante, para que consiga desenvolver uma educação 100% potencial, transformadora. E Freire criticava isso, porque era possível promover essa educação transformadora até mesmo embaixo de uma árvore, onde eu estava em si envolvendo os meus alunos na realidades que eles estão inseridos. Então, Freire criticava muito isso, onde a sociedade acreditava que era necessário ter uma infraestrutura 100% para que houvesse uma educação transformadora. E para Paulo Freire, o indivíduo é um sujeito ativo na sociedade, porque vive em permanente movimento histórico, cujas transformações ocorrem por ações múltiplas. Portanto, o educador precisa ter uma formação sobre uma perspectiva holística, em que articule a relação dialética, prática, teoria, prática. Então, o que Freire conseguia observar? Que o educador em si tinha muitas vezes a teoria e a prática, só. E depois voltava para a teoria de novo. E Freire queria inverter tudo isso, achava necessário ter uma prática, a partir dessa prática desenvolver uma teoria e a partir dessa teoria desenvolver uma nova prática comprometida com os interesses amplos da maioria da população, com a democracia, com a justiça, com a liberdade, com os direitos de cidadania, ou seja, que o educador assuma o papel de mediador na construção da cidadania, na conjuntura histórica em que se insere. Então veja que Freire troca muitas vezes esse nome de educador para um mediador. É aquele que está auxiliando os seus alunos, os seus educandos, está mediando. Então, por isso que tem que haver esse paralelo entre a sala de aula e o contexto social do aluno, para que haja uma construção de quê? Da cidadania. Então, uma escola que não trabalha a construção da cidadania, ela deve ser uma escola fechada, porque ela não traz as necessidades da educação. Para Freire, todo educador precisa ser substantivamente político e adjetivamente pedagógico, por considerar a figura do professor essencial para construir nos alunos a consciência crítica, capaz de possibilitar e tornar sujeitos de sua própria história
de vida. Então, quando Freire destaca muitas vezes essa substantivamente político, o educador como político, não é que você vai trabalhar a política, vai ter um lado partidário, não é isso que Freire queria dizer, mas seria uma forma de possibilitar, de tornar os seus alunos protagonistas, sujeitos da própria história de vida. Então, trazer o contexto social, isso também é uma forma política. Aí, quando ele diz adjetivamente pedagógico, aí é trabalhar os conceitos, os materiais pedagógicos que são ali colocados. Deixa eu ver aqui no WhatsApp se tem alguém. Perdão, eu paro algumas vezes porque algumas pessoas me acabam mandando algumas mensagens aqui também pelo WhatsApp. Então, pessoal, continuando, em seu trabalho de alfabetização de adultos, Freire empreendeu a uma perspectiva metodológica, evidenciando algumas etapas como principais. Então, quais são essas etapas? Primeiro, a investigação do universo vocabular da comunidade de alfabetizados. Uma equipe de trabalho que não tem um professor ou um alfabetizador, mas um coordenador, animador de debates como um companheiro, porque participa da atividade de forma comum, na crença de que todos ensinam e aprendem pelo diálogo. Considera as palavras geradoras para a alfabetização, aquelas trazidas pelos alunos e, através delas, gerar um debate em torno de temas vinculados ao cotidiano deles. Aquilo que eu falei bem no início, valorizar os conhecimentos que o aluno traz. E, através desses conhecimentos, chamados de conhecimentos prévios, desenvolver um debate em torno do tema ali proposto. Com isso, o educando vai se sentir parte, vai se sentir contemplado e vai se sentir motivado. Então, com isso, a gente tem um processo de construção do conhecimento. Depois, outra parte é a tematização. Representação do modo de vida dos alunos, propiciando assim o surgimento de um ambiente alfabetizador. A codificação e a decodificação precisam ser na consciência do mundo vivido. Então, a tematização, aquilo que eu trabalho, precisa estar em si associado à realidade, ao mundo vivido pelo aluno. Porque quando se trabalha a realidade do aluno, ele se sente mais empolgado, mais motivado a perceber isso. No decorrer desses meus 5 anos de trajetória pedagógica, algumas vezes trabalhando algumas temáticas da minha disciplina, que eram obrigatórias na grade e que fugia um pouco da realidade, eu sempre era questionado por alguns alunos. Por que a gente tem que trabalhar essa temática se aqui nunca aconteceu isso, se aqui nem tem isso? Então, esses questionamentos eram questionamentos que Freire fazia naquela proposta pedagógica que era apresentada. Trabalhar questões fora do contexto do aluno desmotiva-o à aprendizagem. Depois, Freire coloca a problematização. E nessa etapa, ele incentiva os alunos a compreender a importância de sua interferência na vida política. Portanto, o docente é o contribuinte para desocultar as verdades impostas pelas ideologias dominantes. Saber superar, evidenciar a necessidade de uma ação concreta, cultural, social e política para enfrentar os obstáculos do processo de homogeneização. Então, perceber que nesse processo todo de problematização é preciso incentivar os alunos a compreender a sua importância no contexto social, na vida política,
Então, perceber que a política, nós precisamos estar envolvidos na política, porque nós somos cidadãos que escolhemos hoje os políticos que devem nos representar. Então, desde cedo, o aluno deve compreender a sua importância na vida política, de questionar, de cobrar, de querer algo diferente. Por isso que, mais uma vez, eu destaco o contexto que nós estamos vivendo e que talvez Freire estaria um pouco orgulhoso de que a sua pedagogia libertadora estava acontecendo. Quando a gente vê os movimentos nas ruas, em defesa do governo, contra o governo. Então, isso são formas o quê? De compreender a importância, a nossa importância na política, de defender aquilo que acreditamos, de defender os interesses do povo, de acreditar que é preciso, que é possível viver em uma sociedade libertadora, transformadora. Então, os princípios da pedagogia de Paulo Freire: exclusão de qualquer método cujos passos uniformizem as informações, como se todos os alunos fossem uniformes. Então, é incentivar a participação na discussão, é isso que Paulo Freire queria, fazer com que haja atividades criadoras, não trazer uma atividade já pronta, mas criar a partir daquilo que o aluno traz, atividades em si. Fazer uma integração de todas as disciplinas, cujo currículo deve se construir a partir das necessidades históricas, do contexto social em que os alunos estão inseridos, e também ali através das necessidades naturais. E com isso saber valorizar o saber trazido pelos alunos, ou seja, seus conhecimentos prévios. Deixa eu voltar aqui no meu chat, olhar, nenhuma pergunta, tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode mandar ali no chat, tá bom? Depois deslocando em si outros fatores de Paulo Freire, quase concluindo aqui, o aprender Paulo Freire. O que a gente consegue aprender com Paulo Freire durante todo este tempo, diante de todas essas suas mensagens, essas seus trabalhos que são tão pertinentes ainda no dia de hoje. Então, aprendemos, o que Paulo Freire destaca, é que nós aprendemos ao longo de toda a vida. Eu não aprendo apenas quando sou jovem, mas eu aprendo quando eu sou criança, eu aprendo quando sou jovem, sou adolescente, eu aprendo quando estou na fase adulta, na fase já da terceira idade em si. Então, ao longo de toda a vida, do início ao fim, nós aprendemos. Aprender em si não é acumular conhecimentos, mas é trabalhar esses conhecimentos que foi aprendidos. Então, aquilo que eu aprendi, eu não devo acumular, mas eu devo ir repassando. E depois é importante pensar coisas novas. É preciso trazer uma prática pedagógica inovadora, aquela que vai além da sala de aula, que vai além da escola, aquela que vai no contexto social onde os alunos estão inseridos, que vai naquelas situações vividas nos dias atuais. Então, por isso que a pedagogia em si, a educação de Paulo Freire, ela está além da sala de aula. Aprende-se o que é significativo para si e para o planeta. Então, é importante aprender o que é significativo para o meu contexto social, o que é significativo para o planeta em si, para a vida como um todo. Então, isso sim é a importância de aprender. É preciso tempo para aprender, é preciso ter um projeto
de vida. Então, eu preciso de um tempo para me aprender, por exemplo, matemática, física. Eu preciso de um tempo, mas eu preciso também de um tempo para aprender as disciplinas da vida, ter um projeto de vida, ter uma estruturação de vida. Então, esse é o aprender que Paulo Freire nos coloca. Atualmente, o método de Paulo Freire é considerado uma teoria do conhecimento, porque se pauta em 4 pontos. Primeiro ponto, pela curiosidade, estimulando a leitura de mundo. Então, eu preciso fazer com que o meu aluno seja curioso por todo aquele contexto que está à sua volta. Através da curiosidade, fazendo uma leitura do mundo e principalmente da sua realidade, a gente tem o segundo ponto, o diálogo. O diálogo com o outro, permitindo verificar se esta leitura é verdadeira, portanto, inclui o conflito de posições. Então, fazer com que a minha curiosidade, a minha leitura de mundo, seja compartilhada com a leitura do mundo do outro. E assim, haver um debate, mas um debate construtivo. O terceiro ponto, educação como ato produtivo, porque constrói o mundo em conjunto com outros, onde se produz e reproduz o conhecimento através do construtivismo crítico. É preciso, a todo instante, para criar novos conhecimentos, ter um conhecimento crítico, criticar tudo que está à nossa volta, mas um criticar de forma coerente. Não é que eu vou sair aí criticando tudo, dizendo que tudo está mal feito, isso e aquilo. Não. É a crítica do conhecimento. É eu trazer em si uma crítica sobre educação, uma crítica sobre política. E essas críticas devem ser sempre acompanhadas de sugestões para melhorias. Não é simplesmente criticar por criticar. E o último ponto é a educação como ato de libertação e de esperança, capaz de despertar o sonho e de reencantar. Então, a educação, pessoal, ela precisa ser esse ato de liberdade, esse ato de esperança, esperança de esperançar, de acreditar que tudo pode ser diferente, que o mundo pode ser diferente, que eu sou parte deste mundo, que eu sou parte desse processo de construção. Pois só assim eu consigo despertar o sonho e de me reencantar de novo com a vida, com os projetos e com tudo que está à minha volta. Esses são os 4 pontos em si da teoria do conhecimento de Paulo Freire. E já concluindo em si, fazendo uma síntese de tudo isso que eu falei, educador e educando interagindo saberes. Então, tirar um pouco daquilo que o educador é aquele que somente ele que fala, ele que é o dono da razão, é o dono do conhecimento. Não, mas que o educador e o educando possam interagir juntos e juntos construir saberes. Depois perceber também que o diálogo é fonte imprescindível no processo educativo. Eu preciso dialogar com os meus alunos, com os meus colegas de trabalho, com os meus familiares, para assim criar um processo educativo. Depois, o conhecimento como processo de conscientização. Então, o conhecimento ele me ajuda a ser consciente das práticas éticas, políticas, pedagógicas, sociais. Então, o conhecimento é esse processo de conscientização, um processo constante. Depois, a construção do conhecimento pela interação sujeito e sujeito, ou seja, essa interação com o outro, constante.
Portanto, procede-se do social para o individual. Então, é uma construção de conhecimento. Aquilo que eu aprendi, eu vou socializar com outra pessoa, e aí essa minha socialização formou o quê? Um processo individual, mas esse individual depois se torna social. Então, são 3 pontos juntos em si. Social, individual, social. E depois, crença na possibilidade de possíveis mudanças. É preciso acreditar nas mudanças. É triste quando a gente vê educadores que não acreditam nas mudanças de seu educando, seja nas mudanças de comportamento, nas mudanças de aprendizagem. Depois, possibilidade também de mudanças na sociedade como um todo. Então, é preciso acreditar, é preciso ter essa crença. Então, Paulo Freire, já concluindo aqui, é esse grande educador da atualidade, esse mestre em si que nos ensina tanto através de seu legado deixado. E aí, algumas de suas frases diz que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Então, essa seria já uma crítica àquela construção que havia no passado, em que o educador só falava e achava que assim era possível construir um conhecimento. E outra frase muito popular de Freire é que não existe saber mais ou saber menos, existe saberes diferentes. Por existir saberes diferentes é que a gente deve valorizar todos os saberes. Depois, uma última frase, que foi uma das frases que me motivou para esse momento, é: não se pode falar de educação sem amor. Então, eu preciso amar a educação para falar dela. E falar da educação deve-se falar com o coração, porque é do coração que saem os melhores e maiores sentimentos. Então, Freire tinha esse pensamento de que falar de educação é falar de amor, é falar da vida, é falar do compromisso. Então, nós, hoje, como educadores e educandos, nós que somos eternos aprendizes da vida, que possamos construir essa sociedade nova através do diálogo, pegando sempre esses ensinamentos que Freire nos deixou. Então, quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, Freire sempre teve esse pensamento de mudança. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, nós construímos a nossa educação através das nossas vivências sociais, através das nossas relações sociais, até mesmo através dos nossos conflitos sociais. Então, a educação nada mais é que um ato de amor. Por isso, acima de tudo, a educação é um ato de coragem. Hoje precisa ser corajoso para estar numa sala de aula, diante do contexto em que a gente vive, onde a educação não é valorizada, onde os educadores não são valorizados, onde a gente vê hoje uma grande parcela de educadores desmotivados. E se eu sou um educador desmotivado, eu não consigo motivar os meus educandos. Eu não consigo construir com eles um conhecimento. Então, Freire também sempre destacou isso, que a gente precisa ter educadores motivados. Então, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Então, aqueles que desvalorizam a educação, que jogam para escanteio a educação,
precisariam ler bastante Paulo Freire para conseguir vislumbrar este mundo gigantesco da educação. Então, se eu falar, a educação ela não transforma nada, não transforma a sociedade. Mas se ela não transforma nada, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, precisamos defender a educação. Então, eu concluo aqui agradecendo a todos que participaram, aqueles que ainda vão verificar essa live que vai ficar salva aqui. E eu gostaria de encerrar essa live com um trecho de Freire que diz assim: eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. As terríveis consequências do pensamento negativo são percebidas muito tarde. Então, que possamos construir juntos uma pedagogia libertadora, quebrando paradigmas, para que assim nós possamos conseguir construir uma sociedade melhor, autêntica, que valoriza a vida. Meu muitíssimo obrigado. Aqueles que tiverem alguma pergunta, algum questionamento, pode estar colocando no chat, eu vou estar respondendo depois também. No WhatsApp pode mandar uma mensagem. E aqueles também que querem esse material que eu usei aqui como base para esse momento, pode também estar mandando uma mensagem e eu vou estar disponibilizando. Mas eu muitíssimo obrigado e no decorrer da semana eu volto com outra live com outra temática. Um abraço e que sejamos promotores do amor, da justiça e da igualdade.